Nós estamos falando agora sobre a questão das tradições religiosas. Olha só, né? Vamos falar um pouco agora sobre as religiões. E vamos ver então qual é o nosso desafio do dia de hoje. Você vê aí uma imagem, né, de uma criança e uma senhora, né, de mais idade, tirando uma selfie. Essa imagem ela é muito significativa, né, do tema que nós vamos falar hoje, que é a questão da tradição, né? Então vejam bem, as pessoas mais velhas, elas são ultrapassadas ou elas são mais experientes? Olha só, né? Você vê aí nessa imagem o encontro de duas gerações. Então a mulher lá que é mais velha, ela é ultrapassada? Ou ela é uma mulher mais experiente? Então, essa questão aí é que vai desafiar o nosso pensamento na aula de hoje, tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre tradições. Quando a gente fala de tradição, tem tudo a ver com essa imagem da DLI, né? Do desafio. Quando a gente fala de tradição, nós estamos falando de algo que marcou a história. É uma tradição que veio acompanhando a história. Então, ela faz parte da história, ela faz parte da cultura, ela faz parte da vida das pessoas. Quando a gente fala de tradição, né? E hoje nós vamos então estudar um pouco as tradições religiosas. E o que diz, né? O que nós vamos tratar sobre esse tema? Então vamos falar aqui, para começar a aula, sobre a tradição religiosa europeia, né? Nós temos algumas tradições religiosas, mas nós vamos dividir aqui em 3 partes, para a gente entender melhor. E a gente vai começar com a tradição religiosa europeia, que veio da Europa, né? Principalmente, né, a tradição religiosa italiana, né? Onde está centrada lá, né, o centro da Igreja Católica, né, que é o Vaticano. Então, dentre as tradições religiosas da Europa, nós temos ali o catolicismo. Então, o catolicismo é uma religião cristã, ou seja, uma religião que tem como base, né, os princípios e ensinamentos, né, de Jesus Cristo. Então é uma religião revelada, né, que se encontra essas revelações na Bíblia. Então é muito próximo de nós aqui, do Ocidente, né? Então, quando a gente fala de tradição religiosa europeia, nós estamos falando também de catolicismo, que foi a primeira religião, né, que surgiu ali, né, cristã, né, religião cristã. Depois, então aqui, quando a gente fala de catolicismo, nós estamos falando de uma religião cristã, que segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Outra coisa também, outra informação sobre a religião católica, quem é católico, né, deve saber, mas mais ainda, né, dentro da própria história da religião, o catolicismo é uma religião cristã, e como uma religião cristã, o cristianismo, ela é uma religião monoteísta. O que quer dizer uma religião monoteísta? Que eles professam, né, a fé no único Deus. Então, é uma fé no único Deus, né? Para os cristãos, principalmente dentro do catolicismo que nós estamos falando, esse Deus, ele é uno e trino, né? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então essa é a doutrina católica. Mas é o único Deus, então ela é monoteísta. Não são 3 deuses, né? É apenas um único Deus. E outra coisa também com relação ao catolicismo, além de ser uma religião monoteísta, ela tem também um conjunto de doutrinas, né? Um conjunto de doutrinas
E também ritos, né? Que são práticas de vida de quem é católico, nas suas celebrações, né? Então nós temos aí palavras como a missa, palavras como catequese, né? Como sacramentos, são palavras, né, de conformidade com o catolicismo, que tem como grande líder do catolicismo o Papa, né? O Papa. Dentro da igreja, que é chamada de Igreja Católica Apostólica Romana, porque tem sua sede em Roma, né? No Vaticano. Então a Igreja Católica, ela é a primeira tradição religiosa europeia, né? Começou com o catolicismo ali. Então, é esse conjunto de doutrinas, né? Que é vivenciado pelos católicos. Então aí tem os padres, tem bispos, tem toda, né, o clero, tem toda uma experiência da doutrina católica, que tem como sede o Vaticano, que tem como líder o Papa, né? E atualmente o Papa Francisco, né? Então, a tradição religiosa europeia, ela traz o catolicismo. Depois, né, dentro do catolicismo, houve aí um monge chamado Lutero, vocês vão estudar depois isso, que ele fez então uma ruptura aí dentro, né? Ele foi criando outras ideias, foi questionando, discutindo na época, né, dentro da Igreja Católica, e ele, como monge, ele fez então aí essa separação e criaram-se, né, foi criado a partir daí, no século XV, né, XVI, o protestantismo. Então, a outra tradição religiosa da Europa é o protestantismo. Agora, olha só que interessante, né? Assim como o catolicismo, o protestantismo também é uma religião cristã, que também segue Jesus Cristo, que também tem a revelação da Bíblia. Então, tanto católicos como protestantes são cristãos, acreditam em Jesus Cristo e seguem a Bíblia. Tem como livro sagrado a Bíblia. Tá bom? Então, vocês sabiam disso? Pois é. E também, além de ser a mesma coisa aí, cristã, Jesus Cristo e Bíblia, o protestantismo também é uma religião monoteísta, porque também acredita no único Deus. Tem a fé no único Deus, né? A única diferença maior é que o protestantismo, eles têm várias denominações, né? Pentecostais, neopentecostais, né? E aí dentro dessas denominações protestantes, também tem o luteranismo, aí tem a Assembleia de Deus, Deus é amor, né? Tem várias igrejas, né? E algumas delas vocês frequentam. Então, também é uma religião monoteísta. Apesar de serem várias denominações religiosas, eles não têm vários deuses, acreditam no único Deus. Não é isso? Então é por aí, ó. Que a fé no único Deus. E também a diferença maior, até aí é tudo igual, né? Protestante e católico. A diferença vai começar aqui, ó, na doutrina, né? Na doutrina. Por exemplo, os protestantes, eles enfatizam o sacerdócio de todos os crentes, né? De todos os crentes. Então, o catolicismo, o sacerdócio, ele é uma ordem que é dada a pessoas, né, que são escolhidas ali, que têm uma vocação, e são, então, ordenados, né, padres, bispos, né. Do protestantismo, né, é um estudo de pessoas casadas, né, homens de família, que se tornam pastores, não é isso? E na Igreja Católica, os padres não podem casar, é uma regra da Igreja Católica. Então, é uma diferença entre protestantes e católicos. Os católicos têm os padres, né, que não podem casar, que são celibatários, né, a maioria, e eles, então, são dedicados exclusivamente à igreja. Os protestantismos não, eles têm os pastores, mas têm família, têm mulher, têm filhos, né?
E aí, eles também têm a questão da justificação pela fé, né, em vez das boas obras, e autoridade bíblica, e não com a tradição sagrada, na fé e na moral. Então, eles não, o Papa, o protestantismo não tem como líder o Papa, cada religião protestante tem os seus líderes, né? Se você for ver os pentecostais, né, né? Então, cada um ali tem seus líderes, né? A Igreja Católica não, ela tem um único líder que é o Papa. Não é isso? E dentro do protestantismo, as denominações religiosas têm os seus vários líderes, né? E aí vocês conhecem aí quem são esses líderes, né? Porque são muitos. Então, é mais ou menos aí nessa linha, né? E a Bíblia é um livro, né, que todos carregam, né, que tem ali a autoridade, né, da revelação. Então, essa é basicamente a diferença, né, entre os católicos e protestantes. Mas eles têm mais coisas em comum do que diferenças. A diferença está na questão da doutrina e também de algumas regras. Mas o geralzão mesmo, a base da religião protestante e a base da religião católica é o cristianismo. São religiões cristãs, né, que têm, né, que seguem, né, os ensinamentos de Jesus Cristo, né, e também tem como livro sagrado em comum a Bíblia, né, a Bíblia. Então é só para vocês conhecerem um pouco aí essas diferenças, né, que existem. Tem outras, né, tem muitas outras, mas a gente não está aqui, nós estamos apenas conhecendo um pouco de cada uma, para a gente perceber que tem algo em comum e tem algo diferente, né, que são as suas doutrinas ali, as suas regras e ensinamentos. Mas se alguém perguntar qual é a sua religião, você é cristão. O cristão, então, ele abarca tudo isso, protestantes e católicos, tá bom? Então, quando a gente fala de tradição religiosa europeia, nós estamos falando de duas religiões, de duas matrizes aí, que é o catolicismo, né, e o protestantismo, que juntos formam o cristianismo. Então, a imagem, né, a pessoa de Jesus Cristo é que surgiu aí, fez surgir essas religiões, né? E conforme o tempo passou na história, foram surgindo outras e outras e outras, mas apesar de ter várias ramificações ali dentro, né, tanto no catolicismo como no protestantismo, elas são religiões cristãs. E elas influenciaram, né, muito aqui a nossa cultura, né, no Brasil, na América, né? Por isso que tem a América ela é muito católica e também protestante, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país muito católico, é a maioria católico. E tem muitos protestantes também, muitas igrejas protestantes, né, evangélicas. Então, é o que é a maioria, né, do povo, segundo o último dado do IBGE, né, de 2010, são católicos e protestantes, né? Tem um pouco mais de católicos, né, muito na frente aí. Mas é por conta dessa tradição que influenciou aqui a nossa cultura. É por isso que muitos de vocês aí na sala são católicos e muitos são evangélicos. Por quê? Porque nós seguimos essa tradição europeia, né, que veio para cá. Não é isso? Nós fomos colonizados por quem? Portugueses e espanhóis, né? Principalmente portugueses. E eles trouxeram para cá, então, a religião cristã. O catolicismo e depois, né, veio também o protestantismo. Tá certo? Então isso é um pouco também da história, né, das religiões. Mas além da religião europeia, né, dando continuidade aqui, nós temos outras religiões que não são europeias, que não são nem católica nem protestante. Eu quero que vocês conheçam agora um pouco mais sobre essas religiões. A começar por uma que está muito forte, muito presente na nossa cultura da Amazônia, nossa cultura do Amazonas, né, em toda a Amazônia de um modo geral, que é a religião indígena. Então vamos falar um pouco sobre ela, para a gente compreender então que as tradições religiosas,
elas estão aí nos seus vários, né, nas várias culturas, né? Então, observem aí. Ao contrário de que muita gente pensa, elas não são todas iguais, né? Não são iguais, não. Olha, os povos e etnias indígenas da Amazônia e do mundo, né, mas mais aqui na nossa região, eles têm tipos biológicos diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes e também religiões diferentes, ritos, né, organização social. Então, quando a gente fala de religião indígena, não pensem vocês que nós estamos falando de algo que é igual. Não. Existem muitas religiões indígenas, né? Assim como dentro do cristianismo tem o catolicismo e tem os evangélicos, os protestantes, que são... E tem várias religiões ali dentro, né? Como nós vimos aqui. Assim mesmo, a religião indígena é a mesma coisa. Tem várias denominações ali dentro, né? Então, os povos indígenas aí não são todos iguais, são diferentes entre si. E não só na religião, mas também na sua própria língua, né? Quantas línguas não tem aí que falam diferente, né? Assim como se fala francês, inglês, português, espanhol, alemão, japonês, também dentro das etnias indígenas existem várias línguas, né? E não pense que eles se entendem, não, que tem línguas que eles também não se entendem. Assim como eu não entendo o alemão, os povos indígenas também, eles não se entendem entre si, porque também tem línguas diferentes. Tá certo? Então, isso é um ponto importante. E se eles são diferentes, né, a visão de mundo também é diferente. Mas assim como na religião europeia tem coisa diferente e coisa em comum, eles também têm coisas em comum. Então vamos ver aqui o que tem de comum entre eles, né? A religião indígena, primeiro, eles olham muito pela natureza. Primeiro porque é o habitat natural, né, das etnias indígenas, é a natureza. Os povos, né, indígenas nasceram livres nas suas terras, né? Então, lá eles têm a sua casa, né, sua maloca. Lá eles têm lá, né, a sua casa de reza, de oração, né? Tem os seus pajés. Então, há uma harmonia, né, com a natureza, que é a Mãe Terra. É muito bonito a religião indígena, né, de um modo geral, por essa relação muito profunda com a natureza, com a terra, não é isso? Porque a terra, ela não é só um lugar, um lugar apenas para fazer casa, né? Mas é um lugar da sobrevivência. É o lugar onde se enterram seus mortos. É o lugar onde eles fazem seus ritos. É o lugar onde se entra em contato com Deus, com os seus deuses, né? Com o seu Deus. Nós chamamos de transcendência, né? Então, pessoal, os povos indígenas também, a religião indígena também tem essas coisas em comum e tem também as suas particularidades, né? As suas particularidades. Então, a terra é inseparável da vida dos povos, né? É por isso que essa questão da terra é muito importante